segundo acampamento golpista na Central do Brasil. Olha só a quantidade de madeira deixada para trás, também de lona. Tudo isso foi abandonado aqui em frente ao Comando Militar do Leste e agora terá que ser recolhido. Agora só falta ali material de limpeza, aí o Exército vai acabar de desmontar. Meia hora depois do fim da desmobilização do acampamento, homens do Batalhão de Choque do Exército cercaram a sede do Comando Militar do Leste. 2 mulheres são vítimas de feminicídio na Rocinha em 24 horas. Já são 4 vítimas em 11 dias na comunidade. A chuva no Rio e a emoção no adeus ao maior ídolo do Vasco. Levar sempre mais de 100 mil pessoas no Maracanã para ver futebol, com alegria, com satisfação, divertimento. Quem gosta de futebol tem que gostar de Roberto. Fãs e amigos se despedem de Roberto Dinamite. Segunda-feira, 9 de janeiro, o RJ2 está começando agora. Olá, boa noite. O acampamento golpista montado em frente ao Comando Militar do Leste, no centro do Rio, foi desmontado. A desocupação atendeu a uma ordem do Supremo Tribunal Federal e aconteceu um dia depois dos atos de terrorismo em Brasília. Beth Luquez está ao vivo em frente ao Comando Militar do Leste e tem as informações pra gente. Beth, boa noite. Oi, Ana Luísa, boa noite a você e a todos que acompanham o RJ2. Esse acampamento foi totalmente desmobilizado às 5 da tarde. Ninguém foi preso. Oficiais do Exército convenceram os últimos baderneiros a saírem daqui. O anúncio foi feito pelo secretário estadual de Polícia Militar, que acompanhou o trabalho do Exército. Vamos ouvir então o que disse o coronel Luiz Henrique Pires. Desmobilizaram tudo como tinha que ser feito mesmo, cumprindo a determinação. Agora só falta ali material de limpeza, aí o Exército vai acabar de desmontar. Meia hora depois dessa desmobilização, homens do Batalhão de Choque do Exército passaram a ocupar, então, toda a área do Comando Militar do Leste, fazem um grande cerco, vão permanecer aqui por tempo indeterminado. Estão, inclusive, com cães. Eu vou pedir ao repórter cinematográfico William Correia para mostrar que os baderneiros deixaram muita sujeira aqui, abandonaram também cobertores, colchonetes e esses pallets. As barracas estavam em cima desses estrados de madeira, havia toda uma infraestrutura. Vale lembrar que esse acampamento foi montado na área do Comando Militar do Leste por apoiadores de Jair Bolsonaro em meados de novembro passado, logo depois da derrota do então presidente nas urnas. E o repórter Pedro Figueiredo esteve aqui também no Comando Militar do Leste e preparou uma reportagem sobre esse acampamento. Vamos ver agora. A desmontagem do acampamento golpista na Central do Brasil começou por volta das 10 da manhã. Desde novembro, bolsonaristas se instalaram em frente à sede do Comando Militar do Leste, pedindo intervenção militar no país, o que é criminoso e inconstitucional. Os radicais agrediram o repórter fotográfico Marcos Vidal, da agência Futura, que levou tapas e socos. Durante a tarde, a maior parte do acampamento já foi desmontada, mas alguns manifestantes golpistas permanecem aqui em frente ao Comando Militar do Leste, utilizando a bandeira do Brasil e roupas de cores verde e amarelo. No local, agentes da Polícia do Exército retiravam faixas com as cores da bandeira que foram apropriadas pelos radicais. Os bolsonaristas guardavam em sacos de lixo o material restante do acampamento. Pelo chão, concentração de malas de golpistas que deixavam o local. Militares removeram grades que cercavam o acampamento e as carregaram para dentro do Comando Militar do Leste. Depois que o acampamento foi desmontado, dá para ver a estrutura que fazia parte desse ato golpista. Olha só a quantidade de madeira deixada para trás, também de lona. Tudo isso foi abandonado aqui em frente ao Comando Militar do Leste e agora terá que ser recolhido.
Depois dos atos terroristas ontem em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito dos atos antidemocráticos no Supremo Tribunal Federal, determinou a desocupação e a dissolução total em 24 horas dos acampamentos realizados nas imediações dos quartéis-generais e de outras unidades militares para a prática de atos antidemocráticos. Moraes afirmou que, em momento tão sensível da democracia brasileira, não se pode alegar ignorância ou incompetência pela omissão dolosa e criminosa. E disse que a omissão das autoridades públicas, além de potencialmente criminosa, é estarrecedora, pois, neste caso, os atos de terrorismo se revelam como verdadeira tragédia anunciada. Segundo o ministro, os bolsonaristas acampados cometeram crimes como atos terroristas, inclusive preparatórios, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime. Depois dos atos terroristas de ontem, o governo do estado reforçou o policiamento no Palácio Guanabara, sede do governo do Rio, no Palácio Tiradentes, a antiga sede da Alerj, e também na Reduc, onde terroristas planejavam pelas redes sociais um ato para hoje que não se concretizou. Já a Prefeitura do Rio suspendeu férias e licenças de guardas municipais. O governador Cláudio Castro se reuniu com autoridades dos outros poderes e disse que a PM poderia ser acionada para desmobilizar o acampamento na Central do Brasil, caso fosse necessário. Eles deixaram bem claro para nós que até o fim do dia irão cumprir a decisão. Então a Polícia Militar está toda de sobreaviso, já que eles garantiram que eles têm a condição de fazer a coisa sem precisar de nenhuma cena de violência, de nenhuma cena de ter que fazer à força. Depois da reunião, o governador Cláudio Castro, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Henrique Figueira, o presidente da Alerj, deputado André Siciliano, o presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, desembargador Guilherme Calmon, o procurador-geral de Justiça, Luciano Matos, e a nova defensora pública-geral do Estado, Patrícia Cardoso, assinaram uma nota conjunta em que manifestam repúdio aos violentos atos cometidos contra o regime democrático brasileiro ontem. As autoridades afirmam ainda que a luta pela democracia é pacífica e a manifestação da vontade popular, vertida no resultado de eleições diretas, livres e secretas, é o sinal máximo da autoridade do povo brasileiro em nosso sistema representativo. Eles dizem que o Estado do Rio de Janeiro reforça seu compromisso com a Constituição de 88 e rechaça qualquer tentativa de agressão às suas instituições. E concluem que terão empenho no combate a qualquer iniciativa que possa ameaçar o Estado Democrático de Direito. E um ato em defesa da democracia acontece nesse momento na Cinelândia, no centro do Rio. E quem acompanha e conversa com a gente ao vivo é o Carlos Delanoy. Lanoy, boa noite para você. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite a todos. Nós falamos diretamente da Cinelândia, no centro do Rio, onde, neste momento, milhares de pessoas participam de um ato em defesa da democracia e contra o golpe. Esse ato, organizado por centrais sindicais, movimentos sociais e partidos políticos, principalmente de esquerda, é uma resposta aos atos terroristas que ontem atacaram o Congresso Nacional e destruíram parcialmente espaços, obras de arte, nos 3 poderes, também no Supremo Tribunal Federal e no Palácio do Planalto. Apesar da chuva, que cai sem parar aqui desde 6 horas da tarde, os manifestantes permanecem no centro da praça e faixas de oradores pedem que não haja anistia aos terroristas e que os responsáveis sejam punidos. Ana Luísa. Obrigada, Lanoy. Em 11 dias, a polícia já registrou 4 casos de feminicídio na Rocinha. Uma das famílias vive uma tragédia pela 2ª vez. São parentes do Amarildo, o ajudante de pedreiro torturado e morto por policiais. A alegria da dona de casa que gostava de dançar virou lembrança. No olhar das irmãs dela, hoje, só há tristeza. Acontecia o que acontecesse, nós estávamos sempre juntos, entendeu? Ela pediu para mim tomar conta do filho dela, que ela ia voltar rapidinho, minha irmã não voltou mais. Carmen Dias da Silva tinha 29 anos. Ontem à tarde, segundo a família, marcou um encontro com um homem e foi morta a facadas na casa dele. O crime aconteceu na Rua 2, na parte alta da favela da Rocinha. Vizinhos chamaram a PM. O Wendel Luca da Silva Virgílio foi preso em flagrante logo depois.
As irmãs da Carmen passaram o dia aqui no IML, fazendo o reconhecimento e a liberação do corpo. Mas elas não têm nenhuma informação sobre o enterro. Falta dinheiro para pagar uma funerária que tire o corpo daqui e leve para o cemitério. Essa não foi a primeira vez que a violência atravessou o caminho dessa família de forma cruel. Carmen era sobrinha do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza. Em 2013, ele foi torturado e morto por PMs da UPP da Rocinha. Em 24 horas, já são 2 mulheres assassinadas na Rocinha e 4 vítimas em 11 dias. Nessa madrugada, PMs da UPP da favela encontraram Daniela Soares, de 29 anos, baleada numa cama. Bombeiros levaram a vítima para o Hospital Miguel Couto, mas ela não resistiu. O suspeito se entregou na cidade da polícia. Investigadores apreenderam a arma do crime. No dia 29, 2 amigas de infância, Francisca Analice Ferreira Mendes e Stephanie Paiva, foram encontradas mortas a facadas. Carmen da Silva era a mãe. A criança vai crescer com as tias. Cuidar do meu sobrinho também, que ela deixou também, entendeu? Que ele é uma criança, ele não tem culpa de nada, ele é um inocente, né? Ele é uma criança. A Priscila Chagas já está aqui comigo para a gente falar sobre a previsão do tempo, né, Priscila? Muita chuva no estado do Rio e muitos problemas também. Sim, boa noite, Ana Luísa. Boa noite, gente. Os bombeiros encontraram agora há pouco, no fim da tarde, o corpo de um homem na enchente que atingiu Santo Antônio de Pádua, no noroeste do estado. O Fábio Natera Freitas, de 48 anos, estava desaparecido desde domingo, quando ele caiu no Rio Pomba, que transbordou por causa da chuva forte na cidade. E a situação ali naquela região, no norte e noroeste do estado, ainda é crítica e milhares de pessoas continuam desalojadas. Nos muros é possível ter uma ideia da altura que o Rio Pomba chegou. A Mariana mora nesta casa há 2 semanas e já enfrentou a primeira enchente. Aí nós levantamos tudo, saímos, agora voltamos para limpar. Primeira vez que a gente pega enchente, mas é sempre assim. A vizinha aqui entrou 1 metro, ela falou que todo ano é isso. A dona Maria mora no bairro São Luís. A casa dela também ficou bastante atingida. E essa foi a segunda enchente em menos de 1 ano. Subiu muita água e foi de repente. Ela começou a subir baixinho, aí de repente foi esse estrago todo aí. Invadiu a loja ali dos meus patrões, invadiu aqui, ó. Tudo aqui, a garagem, as oficinas, a academia, tudo aqui, do jeito que vocês estão vendo aí. Outro ponto bastante atingido é o bairro Tavares. A região ficou completamente tomada pela lama. Na frente da casa ainda está cheia d'água, mas eu vou entrar lá assim mesmo e vou tirar a lama de dentro de casa, porque se depois que endurecer, custa mais para sair. Hoje a Defesa Civil informou que o nível do Rio Pomba começou a baixar. Mais de 13 mil pessoas foram afetadas com a enchente. Algumas ruas continuam interditadas. Agora é o trabalho de limpeza. A gente elaborou alguns kits de limpeza para poder estar de higiene de limpeza, né, para poder estar distribuindo à população. A gente acha muito importante a desinfecção, né? Ainda existe previsão de chuva para a cidade. E por precaução, o hospital de campanha vai ficar montado pelo menos até quarta-feira. E a gente, na medida possível, vai avançando com a limpeza, né, com as ações necessárias para tentar, né, na medida possível, voltar com a normalidade. E não foi só o Rio Pomba, né? Não, vários rios naquela região. Vamos dar uma olhada aqui no mapa para a gente ter uma noção. De 3 rios que transbordaram: o Rio Pomba, lá em Santo Antônio de Pádua, o Rio Muriaé, passando por Laje do Muriaé e Talva, e também o Rio Itabapuana, ali na altura de Bom Jesus do Itabapuana. E o Rio Capivari, gente, em Caxias, que chegou a transbordar na semana passada, por causa da chuva que deu uma diminuída, o nível baixou, mas está ainda em alerta, tá? Porque a gente continua com essa chuva que não para, então o nível do rio pode aumentar de novo. Vamos, inclusive, ver o radar meteorológico para a gente ver como é que está a situação da chuva nesse momento. A gente vê, olha, um grande núcleo de chuva ali na divisa com Minas Gerais, já chegando, querendo chegar ali na região serrana, e um núcleo de chuva que está aqui, olha, na zona oeste da cidade. A tendência é que a gente ainda tenha chuva, uma chuva mais insistente até amanhã de manhã, mas a promessa de que amanhã a chuva comece a dar uma trégua. Mas a gente continua com risco de alagamento, de deslizamento, de inundação. Isso daqui, risco de alagamento está moderado para praticamente todo o estado. E o risco de deslizamento, gente, continua alto na região serrana, que é uma região mais sensível, porque por lá a chuva realmente não parou. E lá foi a região onde mais choveu nas últimas 24 horas. O causador, o motivo dessa chuva toda, que é o corredor de umidade da Amazônia, a partir de amanhã esse corredor vai perdendo a força. É por isso que amanhã o sol já
começa a voltar aos pouquinhos, a quantidade de chuva vai diminuindo e a temperatura vai aumentando também. A gente vê, olha só, aos poucos a temperatura vai aumentando depois dos últimos dias bem fresquinhos, com temperaturas máximas bem abaixo da média. A chuva vai dar uma trégua. A chuva começa a dar uma trégua e aí a partir de amanhã a gente começa a ter um pouquinho mais de cara de verão. A gente ainda pode ter uma chuva mais insistente de manhã e a partir da tarde a gente já volta a ter aquela coisa de pancada de chuva no fim do dia, porque a temperatura vai subir e a gente ainda vai estar com muita umidade. Então, a gente está começando a semana com friozinho e vamos chegar no sábado, na sexta-feira, com calor, gente. Tá certo. Obrigada, Priscila. E daqui a pouco no RJ2, a despedida ao ídolo vascaíno Roberto Dinamite. Agora 7h29. Morreu ontem vítima de um câncer Roberto Dinamite, maior ídolo da torcida do Vasco. Roberto Dinamite era uma potência inquestionável. O chute que saía daquela perna direita sempre espantava os adversários. Logo na estreia entre os profissionais aos 17 anos, ganhou o apelido. Carregou para sempre, incorporou ao nome. O garoto que nasceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, se tornou o maior ídolo da história do Vasco da Gama. Venceu 5 vezes o Campeonato Carioca. Uma vez o Campeonato Brasileiro, o de 1974, o primeiro do Vasco. Graças ao que fazia em casa, teve a honra de defender a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, 78 e 82. A CBF lamentou a morte do atacante e lembrou que Roberto ao todo marcou 25 gols pelo Brasil e foi artilheiro da Copa América de 1983. Ele tinha essa mania de ser artilheiro. Ninguém fez tantos gols como ele com a camisa do Vasco. É também o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, 190 gols. Nunca perdeu a sua essência, né? A simplicidade de um ídolo, a generosidade de um ídolo. Eu acho que essa é a grande referência. Por mais que tenha sido implacável contra os adversários, Roberto Dinamite sempre foi respeitado pelos rivais, admirado até. Cultivou uma linda amizade com o Maestro Júnior e com o Zico, por exemplo, ídolos do Flamengo, o maior rival do Vasco. Era chamado carinhosamente de Bob. O Bob, ele passou por cima de qualquer tipo de rivalidade que pudesse existir dentro do futebol, principalmente pela figura que ele era. Tive a oportunidade de voltar do Japão para jogar o jogo de despedida dele no Maracanã, que muito me honra em poder ter usado a camisa do Vasco, né? E lógico que é uma perda muito grande para o nosso futebol, uma perda muito grande para o nosso país, por tudo aquilo que ele representou no futebol brasileiro. O jogo citado por Zico foi o amistoso de despedida de Roberto dos gramados em 1993 contra o Deportivo La Coruña. Além de defender o Vasco por 12 anos, Dinamite teve outras rápidas passagens pela Portuguesa, pelo Campo Grande do Rio e pelo Barcelona da Espanha. No ano passado, em São Januário, o craque acompanhou a inauguração de uma estátua em sua homenagem. O local, a colina histórica e a posição, de braços abertos, olhando para a arquibancada, são perfeitos para ilustrar o amor que ele tinha por um clube. Outra casa emblemática da carreira de Roberto Dinamite é o estádio do Maracanã. Aqui foi onde ele mais fez gols, 193. O mais bonito deles aconteceu num clássico. Vasco e Botafogo em 1976 pelo Campeonato Carioca. Roberto matou a bola no peito, deu um lençol no zagueiro Osmar e assinou a obra de arte com um chutaço. Digno de Dinamite. Depois da aposentadoria, Roberto foi vereador do Rio e deputado estadual por 5 mandatos consecutivos. Além disso, foi presidente do Vasco entre 2008 e 2014. A morte do camisa 10 foi lamentada por todos os grandes clubes do Brasil. Neymar escreveu nas redes sociais: "Descanse em paz, lenda". O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que, como torcedor do Vasco no Rio, admirava muito o futebol bonito e ofensivo do craque. O Vasco declarou luto oficial de 7 dias. E hoje, durante o dia inteiro, aconteceu o velório do ex-jogador Roberto Dinamite, maior ídolo do Vasco. E nós vamos ao vivo a São Januário. O repórter Ricardo Lai conta pra gente como foi essa despedida. Ricardo, boa noite para você.
Oi, Ana Luísa, boa noite a você, boa noite a todos. Com muita emoção e aquele ar de saudade. Desde as 10 horas da manhã, mais de 10 mil pessoas se despediram de Roberto Dinamite, mesmo com a chuva incessante que não deu trégua durante a tarde e agora à noite também. Torcedores de outros clubes como Flamengo, Fluminense, Botafogo também se despediram. Celebridades, personalidades do futebol, jogadores, ex-jogadores como o Zico, o amigo do Roberto Dinamite, falou sobre o Roberto Dinamite nos últimos dias, que vinha sofrendo bastante e que foi guerreiro até o último minuto. Outros jogadores, ex-jogadores também, como Zinho, tetracampeão, Jorginho, Cafu, pentacampeão, esteve aqui, Pedrinho, Edmundo, com muita emoção. Então foi bastante emotivo o velório de Roberto Dinamite, que encerrou há pouco, e amanhã o corpo será levado a Duque de Caxias, onde será sepultado no cemitério Nossa Senhora de Belém, onde também estão enterrados os pais de Roberto Dinamite. Ana Luísa, com você. Obrigada, Lai. A gente vai ver então a reportagem. Amigos e celebridades e ex-companheiros foram a São Januário ao longo do dia para dar o último adeus a Roberto Dinamite. A fila para a última homenagem a Roberto Dinamite caminhava lentamente no gramado do estádio de São Januário. A despedida, aberta ao público, durou 9 horas. A esposa Liliane, que acompanhava Dinamite desde 1987, filhos e familiares receberam os abraços dos amigos mais próximos. O futebol do Vasco esteve em peso na despedida, entre dirigentes, ex-jogadores e o atual elenco profissional. Já era fã, mas depois que a gente começa a jogar aqui, a gente se identifica muito mais. E, cara, eu ouvi da boca dele, que eu represento o sentimento do torcedor Vasco da Gama dentro de campo, e que ele era feliz me vendo jogar. Ele falando isso pra mim, realmente uma coisa única e vai ficar guardado para sempre na minha memória. Ídolos da música, ilustres vascaínos falaram sobre a admiração por Dinamite. Eu sou Vasco por causa dele, e através do amor pelo Roberto Dinamite, eu transferi esse amor para o time do Roberto, que era o Vasco da Gama. Passei a ser aquela vascaína chata de estar sempre falando no meu time. É muito importante o comportamento, a história dele, não é? O que ele significou não só para o Vasco, mas para o futebol brasileiro e para o futebol, não é? O comportamento, sabe, a dedicação, o grande talento, o gênio que ele era, Torcedores que tiveram o privilégio de vê-lo em campo acompanhavam outros que só ouviram falar dos feitos do maior ídolo do Vasco. Tomara que eu seja profissional e fazer o que ele fez. Filho jogando aqui, meu avô jogou com o pai do Roberto Dinamite, a gente é de Caxias. Quase todos vestiam a camisa do Vasco, mas outras cores também surgiam na fila, numa demonstração de que a admiração pelo talento de Roberto Dinamite supera a rivalidade. O Valderrama começou a acompanhar os jogos do Flamengo no Maracanã em 1968 e o Dinamite começou a jogar pelo Vasco em 71, ou seja, Dinamite fez 27 gols no Flamengo, você deve ter visto muitos deles, e ainda assim está aqui na fila para se despedir, quer dizer, acima de qualquer rivalidade. Ele merece, estou aqui por ele, por todos nós, E ele é uma estrela que vai brilhar no céu e brilhou aqui, fez a gente sorrir, da maneira que fazia o gol, que ele comemorava com os braços abertos, ele está abraçando todo mundo, a torcida toda, o Brasil todo. De qualquer time. De qualquer time, e ele é humilde, todo mundo gostava dele, eu gostava dele aberto, eu sou fã número 1. Adversários dentro de campo e que viraram amigos do lado de fora também estiveram em São Januário. Através de nossos clubes, das camisas que a gente vestia, levar sempre mais de 100 mil pessoas no Maracanã para ver futebol, com alegria, com satisfação, divertimento, sem precisar falar nenhuma besteira, um do outro ou um de cada clube. Também participaram representantes do Fluminense, como o ex-atacante Fred, e o presidente Mário Bittencourt, do Botafogo, como o técnico Luiz Castro e outras figuras ilustres do esporte. É o ídolo do meu pai sempre falou que um cara que batia falta, mobilidade, fazedor de gols, prestando essa homenagem aí ao Roberto, ao Vasco, que teve a sorte de ter um jogador desse quilate aí, que ajudou a construir a história desse gigante. A estrutura do velório foi montada atrás de um dos gols do estádio de São Januário, justamente onde Roberto Dinamite está eternizado. A estátua carrega um sorriso tão aberto quanto os braços, na comemoração de um gol com a camisa do Vasco, como os 708 que ele fez pelo clube.
Além da estátua, Roberto Dinamite ganhou uma outra homenagem eterna aqui em São Januário. Por um decreto da prefeitura, a rua em frente àquela arquibancada, a arquibancada social do clube, vai passar a se chamar Avenida Roberto Dinamite. A decisão do prefeito Eduardo Paz vai ser publicada no Diário Oficial do município amanhã. A gente vai pegar essa parte da avenida aqui que está bem em frente a São Januário e a gente vai dar o nome de Avenida Roberto Dinamite. E o número da sede do Vasco vai ser a Avenida de Roberto Dinamite 10. Esse vai ser o novo endereço do Vascão. Dinamite, para sempre, estará na história do clube e entre os mais belos capítulos. Para os torcedores, Roberto é o ídolo eterno e, para quem jogou com ele, um companheiro inesquecível. Gabriel é botafoguense e Yara vascaína. Os dois são de Goiás e aprenderam a idolatrar Dinamite. Meu padrasto também é carioca, eu sou de Goiás, então desde novinha eu vim pro Vasco, né? Meu pai chegou a ver Dinamite, chegou a vir em São Januário. Meu pai estava no estádio quando o Dinamite fez aquele gol que ele mata no peito, dá o balão e faz o vôlei. Então é um símbolo não só pro vascaíno, mas é todo pro futebol carioca, futebol brasileiro. Eric tem 1 ano e 3 meses e já leva a Cruz de Malta no peito. Na família, a admiração pela história do Vasco e por Dinamite é passada de geração em geração. O avô conta por que Carlos Roberto de Oliveira era mais conhecido como Dinamite. Ele era explosão mesmo, aquele jeito dele meio alto, entendeu? Jogava pra cima dele assim, os adversários já ficavam já esperando o que ele vai fazer. Bola pra lá, bola pra cá e toma. Na rede. Na rede. A mãe de Eric não viu a potência de Dinamite ao vivo e a cores como o pai dela, mas o tem como ídolo. Eu hoje em dia só vejo tudo na internet, né? Hoje em dia a gente canta nas músicas, então a gente conhece pela história. E para essa turma que conhecia Dinamite de perto, dentro e fora de campo, hoje foi dia de relembrar como ele era, além de craque de bola, um amigo querido. E quem gosta de futebol tem que gostar de Roberto. Roberto e futebol são sinônimos um do outro. Encontramos nos arredores do estádio de São Januário esses ex-craques que jogaram com Dinamite. Eu joguei a maior, porque eu joguei com o Roberto de 1970, jogamos uma década junto, né? Eu e o Roberto, eu sou o gaúcho, fui treinador do Roberto, fui jogador junto com o Roberto, eu tinha uma vida com o Roberto, né? Sabia conversar, sabia falar, sabia fazer gol, era a nossa enciclopédia. Todos enchem a boca para falar de Dinamite. Alfinete, lateral esquerdo, Afonsinho, meia direita, René Carlos, zagueiro, Gaúcho, Galdino. Ídolo e educação 1000. Não tenho o que falar dele. O legado não foi só de um grande jogador. Dinamite deu exemplo e soube ser ídolo. Um grande representante, um grande líder. Não se colocava como líder, né, mas permaneceu como líder porque o jogador era fantástico e o homem também. Para eles, Dinamite será sempre motivo para celebrar. Viva Roberto! Salve! A gente relembra agora momentos marcantes da vida do Dinamite. O que mais marcou a rodada de ontem, porém, aconteceu no Maracanã. Foi o reencontro de um goleador com toda a torcida do futebol brasileiro. Vasco 5, Corinthians 2. Mais que a goleada histórica que valeu a liderança do Grupo E ao Vasco, ficou a festa de um grande artilheiro. Roberto marcou os 5 gols do Vasco no jogo de sua volta ao Maracanã. O Vasco é um todo e nós estamos unidos e imbuídos nesse pensamento de conseguirmos o melhor para o Vasco. O enredo da Boêmios vai contar a vida do craque Roberto Dinamite, ídolo do Vasco. A história de Roberto desde menino até as grandes conquistas. E Dinamite, antes mesmo de chegar à passarela, explodiu na quadra. Mostrou ginga e sensualidade, atraindo a cabrocha. A chegada a São Januário deveria ser um acontecimento normal para Roberto Dinamite. Afinal, foi aqui que ele começou a carreira em 71 e passou quase 18 anos de sua vida. Só que hoje o Roberto Dinamite chega a São Januário de uma maneira diferente. Chega a São Januário na condição de adversário. Este é um momento histórico para o futebol. Roberto Dinamite pisa o gramado de São Januário vestindo a camisa 10 da Portuguesa de Desportos. As vaias iniciais da torcida do Vasco para o time da Portuguesa são logo substituídas por um coro de admiração ao ídolo. 1, 2, 3, Roberto é nosso rei! A torcida está gritando seu nome, a torcida do Vasco está gritando seu nome. Isso é importante, acho que é o carinho, os anos de trabalho, dedicação.
Isso para mim é muito gratificante, é muito importante. Está emocionado? Bastante. Nunca foi tão garantido vestir a faixa de campeão antes do tempo. Na arquibancada, a torcida fazia a festa. Afinal, só uma derrota impediria a conquista antecipada do título. Vasco 1-0. Os torcedores tomaram o gramado de São Januário, vibrando com o título conquistado com 2 rodadas de antecedência. Nós conquistamos um título antecipado, mas vamos buscar da mesma forma, com a mesma dedicação, esses 2 resultados, tanto contra o Fluminense quanto o Flamengo. Roberto Dinamite dá adeus ao futebol com uma bonita festa no Maracanã. É a hora, vamos lá para a grande festa. Com Rodrigo, o único filho homem no colo, Roberto entra no campo do Maracanã. Aqui ele se consagrou. Na volta olímpica, o agradecimento de uma torcida que sempre vibrou com os gols e títulos do maior ídolo do Vasco da Gama. Valeu a festa. Valeu, Roberto. O RJ termina aqui. Você fica com mais um pouquinho de Roberto Dinamite. Até amanhã. Chance, bateu! Gol! 1, 2, 3! Robertão Dinamite com um gol! Com tudo isso, só tenho a agradecer as homenagens dos torcedores.